Até o momento da gravação deste vídeo, um vídeo publicado pelo influenciador Felca ultrapassou a marca de 39 milhões de visualizações. Um feito gigantesco, especialmente para um conteúdo que não aposta no humor nem em entretenimento raso, mas sim numa denúncia séria, corajosa e desconfortável. Quem assiste se depara com uma sequência de imagens e situações que não deveriam existir, mas existem, crescem, se multiplicam e, mais do que isso, geram lucro. Felca não se limitou a mostrar o que estava acontecendo. Ele fez o que muitos evitam, apontou para o sistema por trás das distorções. Chamou atenção para o que acontece quando o conceito de ser criança é atropelado por discursos de performance, sucesso, engajamento e exposição prematura. Nesse vídeo, vamos mergulhar no que está por trás de tudo isso, na lógica, na mentalidade, no mecanismo invisível que transforma um problema individual em um reflexo social. Porque o verdadeiro desconforto não está nas exceções bizarras, está na naturalização do absurdo, em como a infância, que deveria ser um espaço protegido de experimentação, brincadeira e autoconhecimento, está sendo substituída por versões de si mesma que agradam mais ao algoritmo. O problema não é apenas o caso X ou Y. É a normalidade com que vídeos de crianças agindo como adultos são tratados como inspiradores. É a forma como o público engaja com discursos prontos de maturidade precoce, sem perceber o quanto isso desmonta o processo natural de desenvolvimento. Quando uma criança repete frases motivacionais como se fosse um executivo de 40 anos, algo se perde. E quando isso é recompensado com likes, seguidores e monetização, a mensagem transmitida é clara: quanto menos infância, mais sucesso. E é exatamente aqui que mora a urgência desse tema. A lógica da exposição infantil online não é fruto do acaso. Ela é alimentada, refinada e distribuída com precisão pelas ferramentas digitais que todos usamos diariamente. Plataformas inteiras, baseadas em sistemas de recomendação, entendem que o conteúdo que gera mais atenção deve ser promovido. E se esse conteúdo envolve crianças em situações que chamam a atenção por parecerem diferentes, adultas demais ou engraçadas num contexto fora do comum, o alcance se multiplica. Não porque há uma intenção maliciosa programada nesses sistemas, mas porque eles são treinados a entregar o que prende o olhar, e não o que é saudável, ético ou seguro. Esse desequilíbrio entre o que dá retorno e o que deveria ser protegido é o que torna o assunto tão delicado. E, ao mesmo tempo, tão necessário. Porque não estamos falando de erros isolados, mas de um fenômeno cultural. Uma cultura onde a infância é cada vez mais tratada como um obstáculo a ser vencido, uma etapa a ser acelerada, uma estética a ser usada para vender, seja produto, seja influência, seja a própria imagem. E essa lógica não está só nas redes, está nos bastidores das agências, nos roteiros de vídeos virais, nos discursos de precocidade usados como marketing. Está nos bastidores de quem edita o vídeo da filha, seleciona a roupa, escreve a legenda, insere a trilha, acompanha os números. Tudo isso muitas vezes com um discurso de apoio ou incentivo ao talento. Mas por trás dessa estética de empoderamento existe uma dinâmica de controle, validação externa e perda de referência interna. E é por isso que a reflexão precisa ir além da crítica a indivíduos. Não se trata de encontrar culpados específicos, mas de entender o que essa lógica diz sobre nós enquanto sociedade. Como chegamos ao ponto de achar normal que uma criança tenha que se portar como adulta para ser reconhecida? Como conseguimos aceitar que uma imagem infantil esteja sendo usada como plataforma de engajamento e que isso seja não apenas aceito, mas incentivado e patrocinado? E, principalmente, como conseguimos chamar isso de sucesso?
Este roteiro foi criado para quem quer entender o que há além da indignação inicial. O vídeo do Felca foi o disparo, a fagulha que acende uma discussão incômoda e urgente. Mas o que está por trás disso tudo vai muito além dos casos mostrados. Vai além das plataformas. Vai além dos pais. Está na base da cultura que estamos construindo. Uma cultura onde o valor de uma criança não está mais em sua curiosidade, criatividade ou espontaneidade, mas sim na sua capacidade de performar bem diante de uma câmera. E isso, com o tempo, cobra um preço. Um preço que se paga na identidade, no emocional, na formação de um futuro adulto que nunca teve permissão para ser apenas criança. Portanto, este não é apenas um convite à escuta. É um chamado à presença, ao engajamento consciente. Porque quem não entende o que está por trás, ajuda a perpetuar o que está na frente. E a pergunta que fica é direta. Você vai continuar rolando a timeline como se nada estivesse acontecendo? Ou vai olhar para o que realmente está sendo vendido quando uma criança aparece no seu feed? Existe uma lógica não declarada que sustenta quase tudo o que viraliza nas redes. O engajamento não pergunta de onde veio, apenas para onde pode ir. É dentro dessa lógica que o vídeo do Felca se encaixa com tanta força, porque ele não só denuncia, mas também revela algo que muitas pessoas ainda não perceberam. O crescimento de uma ética distorcida na internet, onde o valor de um conteúdo não é medido pelo que ele representa, mas pelo que ele rende. Essa é a base do que podemos chamar de um pensamento maquiavélico digital. Não o Maquiavel da caricatura maldosa, mas o verdadeiro, aquele que escreveu que, para manter o poder, às vezes é necessário usar meios não convencionais. E na era do digital, o poder se chama relevância. A visibilidade é o novo trono. O número de visualizações é a coroa. E o engajamento, esse sim, virou justificativa para quase tudo. Essa lógica se infiltra onde menos esperamos. Ela começa com a ideia de que todo mundo pode crescer na internet, o que parece libertador à primeira vista. Mas essa liberdade tem um custo oculto. Quanto mais livre o campo, mais agressivas se tornam as estratégias de sobrevivência. Em um mundo onde qualquer um pode ser um criador, qualquer coisa pode virar conteúdo. O critério passa a ser o impacto, e não mais o cuidado, a ética ou a verdade. E é justamente nesse terreno fértil que surgem conteúdos que envolvem crianças se expressando de forma precoce. Discursos de superação antes mesmo da alfabetização completa. Rotinas de produtividade aos 6 anos de idade. Perfis com roteiros cuidadosamente elaborados para parecer espontâneos. Tudo com um único objetivo: capturar o olhar e reter. Essa retenção é hoje a nova moeda de poder. O algoritmo, seja qual for a plataforma, foi treinado para entender o que faz alguém parar de rolar o feed, e não o que é bom, saudável ou construtivo. E quando o algoritmo descobre que um certo tipo de conteúdo prende atenção, ele o multiplica, não porque é maléfico, mas porque é lógico. Ele não tem consciência, mas segue padrões. E aí mora o dilema. A lógica do algoritmo não entende de limites humanos. Não sabe o que é precoce. Não sabe o que é problemático. Ele apenas recompensa o que funciona. E se funciona transformar uma criança em personagem de marketing, ele vai amplificar isso com todas as ferramentas que possui. Sem filtro, sem pausa, sem dilema. E esse é exatamente o ponto em que a filosofia de Maquiavel se encaixa de forma assustadora. Porque quando o resultado, seja visibilidade, monetização, fama ou crescimento, se torna o único critério de sucesso, os meios deixam de importar. Isso abre espaço para um tipo de produção onde a linha entre exploração e exposição se apaga, onde o discurso de empoderamento serve para encobrir o que é, na prática, um projeto de performance controlada.
O argumento comum é sempre o mesmo. Ela gosta de gravar. Ele pediu para ter um canal. É só diversão. Mas por trás da câmera, quase sempre existe uma estrutura de adultos coordenando, roteirizando, decidindo o que vai ao ar e o que será cortado. A criança não está sozinha e raramente tem noção do que realmente está acontecendo com a própria imagem. O pensamento maquiavélico não está apenas nos criadores. Ele se espalha por toda a estrutura. Plataformas que ganham com o tráfego. Marcas que se associam à imagem da infância como um valor publicitário. Agências que formatam discursos de infância empreendedora e influência mirim, como se fossem iniciativas de desenvolvimento. Todos agindo dentro da mesma lógica. Se gera retorno, é válido. Se há números, há razão. E nesse campo de batalha por atenção, a infância se torna um campo fértil, porque é visualmente forte, emocionalmente cativante e, acima de tudo, desprotegida. Ainda mais quando o discurso é blindado por uma ideia de empoderamento que, no fundo, apenas mascara o fato de que essas crianças não têm autonomia real sobre suas decisões. A internet vive hoje uma era de storytelling. Mas o que esquecemos é que a maioria das histórias contadas por crianças nas redes não são escritas por elas. São dirigidas, são editadas, são encenadas. E esse processo, repetido por anos, não passa sem consequência. Crescer sendo visto não é o problema. O problema é crescer sendo moldado para ser visto. E quando esse molde é baseado em métricas e retorno, o desenvolvimento pessoal perde espaço para a performance. Aos poucos, a criança vai internalizando que só vale a pena ser se houver alguém assistindo. Que o afeto vem do engajamento, que o valor está no número de curtidas e que a identidade se mede por aprovação externa. O vídeo do Felca é tão poderoso porque mostra o que acontece quando essa lógica vai longe demais. Mas o que precisamos entender é que ela não começa no extremo. Ela começa no elogio inocente à criança madura, no aplauso ao pequeno empreendedor, no incentivo à fala decorada, no vídeo de rotina forjada, no público que, sem perceber, premia a performance infantil com reações e compartilhamentos, e na ausência de reflexão sobre quem está se beneficiando com tudo isso. É assim que a cultura da exposição se alimenta, com pequenas concessões, com pequenas normalizações, até que tudo já pareça aceitável demais para ser questionado. Maquiavel escreveu que os fins justificam os meios, num tempo em que a estabilidade de um reino era o objetivo final. Hoje, a estabilidade foi substituída por alcance. E a disputa por espaço digital se tornou um território sem regras claras, onde cada visualização vale ouro e cada clique se torna justificativa para seguir em frente, mesmo que isso custe o tempo, a identidade e a saúde emocional de quem ainda nem entendeu o jogo. E talvez seja esse o ponto mais trágico. Não é que as crianças estão erradas em querer aparecer. É que os adultos estão certos demais em permitir e planejar isso como se fosse natural. E então fica o convite à consciência. Quem está por trás da câmera? Quem está editando esse roteiro? Quem está se beneficiando com a ilusão da autonomia precoce? Porque se quisermos mesmo proteger a infância, não basta denunciar os extremos. É preciso expor os sistemas que transformam crianças em recurso e visibilidade em objetivo. E isso começa com a pergunta que poucos estão dispostos a fazer. O que estamos dispostos a perder para manter os nossos filhos visíveis? Nada é mais eficiente do que uma máquina que não sente, que não questiona, que não hesita. O algoritmo, essa estrutura invisível que decide o que você vê antes mesmo de saber o que quer, se transformou no maior formador de opinião do nosso tempo e também no mais perigoso. Não porque ele tem intenções ruins, mas porque ele não tem intenção nenhuma.
E essa ausência de ética, essa neutralidade que na prática se torna omissão, é o que faz com que conteúdos problemáticos ganhem força e se espalhem com velocidade. No vídeo de Felca, essa dinâmica ficou escancarada quando ele mostrou, passo a passo, como conseguiu ensinar uma conta nova a consumir um certo tipo de conteúdo. E como em poucos minutos toda a página inicial foi tomada por aquele mesmo perfil de vídeos. E o mais alarmante é que esses vídeos envolviam crianças expostas de forma inadequada. Muitas vezes em contextos que, embora aparentemente inofensivos, carregavam camadas de interpretação que atraem públicos que jamais deveriam estar ali. Esse tipo de operação não é exceção, é regra. A máquina aprende com seus hábitos. E se você interage com qualquer conteúdo, seja com um clique, uma curtida ou um tempo de visualização maior, o sistema entende que aquilo te interessa e te entrega mais do mesmo. Agora imagine o que acontece quando esse conteúdo envolve perfis de crianças que, sem saber, estão sendo assistidas não só por amigos ou parentes, mas por pessoas com intenções questionáveis, que usam esses mesmos sinais de engajamento para alimentar seus próprios interesses. O algoritmo, cego às nuances morais, apenas conecta as pontas. Ele vê o comportamento, ele mede o tempo de tela, ele percebe o padrão e então repete, amplifica, consolida. O que era uma conta inocente se torna uma página altamente recomendada. O que era um vídeo isolado vira um perfil relevante. E o que era apenas um gesto espontâneo se torna um elemento num ecossistema de repetição silenciosa e contínua. A isso, Felca deu o nome de algoritmo P, um termo simbólico para representar esse conjunto de engrenagens que, mesmo sem a intenção humana direta, acaba construindo um espaço onde certos conteúdos se acumulam e se retroalimentam. O perigo não está no conteúdo em si, mas no padrão de engajamento que se forma ao redor dele, e mais ainda, nos públicos que esse tipo de conteúdo atrai. Em alguns perfis analisados, os comentários não eram de apoio, tampouco de carinho. Eram códigos, palavras repetidas, símbolos que funcionavam como senha para grupos fechados e acessos privados. O tipo de coisa que, à primeira vista, pode passar despercebido, mas que carrega uma gravidade enorme. E o pior, tudo isso acontece de forma pública, na timeline, no feed, no scroll, a céu aberto. O problema nunca esteve escondido. Estava organizado demais para ser ignorado. O grande dilema que esse cenário nos coloca é que não há um vilão claro. Não existe um botão vermelho sendo apertado por alguém mal intencionado nos bastidores. O que existe é uma combinação perigosa entre tecnologia automatizada, ausência de filtros humanos, interesse comercial e a inércia das grandes plataformas. Porque no fim, enquanto houver engajamento, o sistema entende que há sucesso, e se há sucesso, há lucro. A monetização não está ligada ao conteúdo, está ligada à atenção. E se a atenção está sendo gerada por vídeos que deveriam, no mínimo, ser monitorados com mais rigor, o sistema continua funcionando normalmente, sem travas, sem freios, sem discernimento. Esse é o ponto mais perturbador de toda essa questão. A plataforma premia o que funciona, e o que funciona nem sempre é o que é certo. O conteúdo mais problemático raramente é o mais escandaloso. Muitas vezes, ele é o mais sutil, o mais bem editado, o mais compartilhável. E justamente por isso, o mais difícil de barrar com as ferramentas atuais. Porque os filtros de segurança ainda operam numa lógica superficial, sem levar em conta o contexto cultural, emocional e simbólico de cada publicação. E enquanto isso, milhares de vídeos continuam sendo reproduzidos, repostados, recomendados para públicos que jamais deveriam estar ali. O algoritmo, nesse sentido, não é o monstro, mas é quem o alimenta. E isso o torna, no mínimo, um cúmplice automático daquilo que deveria combater.
E aí surge uma pergunta inevitável. Se temos hoje inteligência artificial que reconhece rostos, objetos, ambientes e até emoções, por que ainda não conseguimos filtrar com precisão conteúdos que envolvem crianças em contextos sensíveis? A resposta talvez seja mais simples e mais desconfortável do que gostaríamos. Porque aplicar filtros reais, consistentes e éticos exigiria que as plataformas perdessem parte do que hoje gera retorno. E a verdade é que ainda há muito mais incentivo para manter o fluxo do que para interrompê-lo. Ainda há mais interesse em crescer do que em proteger. Ainda há mais pressão por números do que por responsabilidade. O que o vídeo do Felca fez foi mostrar que o problema não está apenas nas ações de alguns. Está na estrutura que permite que essas ações se tornem populares. Que coloca no topo da lista de recomendações conteúdos que jamais deveriam estar em circulação. Que premia a estética da precocidade e ignora o impacto disso na formação de identidade, de autoestima, de valores. Que cria um ambiente onde a infância precisa disputar espaço com o que é chamativo, o que é performático, o que é vendável. E nessa disputa, a espontaneidade perde, o cuidado perde, a humanidade perde. Por isso, essa reflexão não é só sobre proteger as crianças. É sobre responsabilizar o sistema. É sobre exigir que as ferramentas que usamos sejam programadas para proteger o que é essencial, mesmo que isso reduza um pouco o alcance, a velocidade, o lucro. Porque se uma rede social não consegue diferenciar o que prende atenção do que deve ser evitado, então não é a rede que está falhando. Somos nós que estamos deixando ela decidir sozinha. Existe algo profundamente inquietante na forma como a imagem da infância tem sido remodelada nos últimos anos. O que antes era sinônimo de espontaneidade, simplicidade e descoberta, agora parece cada vez mais guiado por um roteiro. Um roteiro invisível, mas claramente perceptível, onde o comportamento, a fala, a postura e até o enquadramento de uma câmera parecem seguir um mesmo padrão. Um padrão que transforma a criança em um personagem de si mesma. E é aí que começamos a ver com mais nitidez o que chamamos de adultização. Não é só sobre maquiagem, roupas ou frases decoradas. É sobre a construção de uma identidade visual, emocional e narrativa que antecipa papéis que só deveriam surgir anos depois. E o mais perturbador é que essa transformação é muitas vezes celebrada como algo positivo, como maturidade, profissionalismo ou espírito empreendedor, quando na verdade é uma desconexão profunda da essência de quem aquela criança realmente é. A estética da adultização não é forjada apenas nos detalhes visuais. Ela se manifesta no discurso, em como uma menina de 8 anos fala como se tivesse 30, em como um menino repete frases de impacto motivacional como se tivesse vivido uma década de superações, em como gestos, poses, trilhas sonoras e edições seguem padrões que lembram o comportamento de influenciadores adultos, com a única diferença sendo o corpo infantil em cena. Essa performance, inicialmente sutil, vai ganhando força à medida que o público responde. E o algoritmo, como já vimos, entrega exatamente o que gera a resposta. A cada curtida, a cada comentário, a cada compartilhamento, essa personagem fictícia se fortalece. E a criança real vai sendo empurrada para dentro de um papel que não escolheu, mas que agora precisa sustentar. É um processo silencioso, quase imperceptível, mas profundamente invasivo, porque o que se perde não é apenas a espontaneidade, é o direito ao erro, à imaturidade, ao tempo. Quando uma criança começa a se entender como uma marca, mesmo que não saiba exatamente o que isso significa, ela passa a medir suas ações não pela própria vontade, mas pela recepção do público.
A câmera deixa de ser uma ferramenta de registro e passa a ser um espelho que exige uma versão sempre bem controlada, apresentável, estratégica. E o que poderia ser um espaço de descoberta vira um palco constante de autoavaliação. Aos poucos, a linha entre brincar e performar desaparece. E no lugar da curiosidade, surge a autoconsciência ansiosa. Um olhar de quem precisa corresponder a uma expectativa que jamais deveria existir. Essa transformação não acontece de forma isolada. Ela é alimentada por adultos que se tornam, direta ou indiretamente, diretores de cena na vida dessas crianças. Seja por admiração, seja por retorno financeiro, seja por vaidade, muitos adultos acabam validando ou incentivando comportamentos que imitam o universo adulto antes da hora. A estética da adultização passa, então, a ser construída como uma espécie de evolução antecipada. Como se a infância fosse um estágio a ser superado, uma fase provisória que só tem valor quando se aproxima do ideal adulto. E é exatamente isso que torna tudo tão distorcido. A infância não está sendo vivida, está sendo encenada como uma pré-adolescência precoce, roteirizada e aprovada por uma audiência que não deveria existir. E essa audiência tem nome, rosto, dados. Não é abstrata. São milhões de pessoas consumindo, muitas vezes sem qualquer reflexão, esse conteúdo como entretenimento. Algumas compartilham, outras admiram, outras apenas assistem em silêncio. Mas em todos os casos estão colaborando, ainda que involuntariamente, para manter viva essa estética que confunde atenção com aceitação, performance com identidade, visibilidade com valor. E o impacto disso não é apenas simbólico, ele é formativo. Porque a infância é a fase em que se constrói o eu. E se esse eu for moldado exclusivamente para agradar uma câmera, é muito provável que a criança chegue à adolescência e à vida adulta sem saber exatamente quem é ou o que realmente deseja. A longo prazo, esse tipo de exposição se torna uma armadilha emocional. O carinho é condicionado ao engajamento, o afeto depende da aprovação pública. A autoestima se alimenta de visualizações, e quando isso tudo diminui, como inevitavelmente acontece, sobra um vazio. Um silêncio ensurdecedor para quem aprendeu que a própria existência só tem valor se for assistida, se for compartilhada, se for celebrada publicamente. E aí não estamos mais falando de estética. Estamos falando de saúde emocional, de identidade, de dignidade. Estamos falando de crianças que foram ensinadas a viver para fora antes de viver para dentro. O vídeo do Felca foi incisivo ao mostrar como essa dinâmica está presente em diversas situações. Mas o mais importante não são os exemplos extremos, e sim os comportamentos que já se tornaram normais. É normalizar crianças que falam como adultos. É achar fofo quando repetem frases de negócios, de influência, de alta performance. É dar risada quando dizem que a escola atrapalha o trabalho. Tudo isso, embora pareça inofensivo, reforça a ideia de que a infância precisa ser útil, produtiva, engajada, de que o brincar já não basta, de que o ser precisa ser substituído pelo parecer. E nessa lógica, todos nós, como sociedade, vamos colaborando para apagar a linha que separa o que é natural do que é imposto. É preciso entender que a infância não é um erro a ser corrigido. Não é uma fase a ser acelerada. Não é uma versão beta da vida adulta. É um tempo essencial, insubstituível, de formação profunda. E toda vez que transformamos uma criança em personagem, mesmo que com boas intenções, estamos diminuindo a liberdade que ela tem de descobrir quem é. Estamos roubando o tempo que ela precisa para se desenvolver no próprio ritmo. E estamos criando uma geração que pode crescer famosa, influente, reconhecida, mas profundamente confusa, vulnerável e carente de autenticidade. A pergunta que fica é simples, mas necessária.
Quantas curtidas valem uma infância perdida? E o mais grave, será que estamos percebendo quando isso está acontecendo? Ou já achamos tudo normal demais para notar? Em algum ponto do caminho, perdemos o entendimento de que a dor de uma criança é sagrada. De que quando ela se cala, não é porque está em paz, mas porque já entendeu que sua dor não será levada a sério. A partir desse momento, começa a se formar algo muito mais grave do que a exposição. Começa a se formar um trauma que vira conteúdo e um conteúdo que vira lucro. E esse é um dos pontos mais delicados do vídeo do Felca. Não apenas pelo que mostra, mas por tudo o que revela nas entrelinhas. Existe uma estrutura que transforma sofrimento em narrativa, dor em espetáculo, confusão emocional em engajamento. E o que é ainda mais inquietante é que nessa estrutura, a criança não só é exposta, ela também é ensinada a se culpar. A acreditar que se algo deu errado, talvez tenha sido culpa dela. Porque aos olhos do público, a personagem criada é quem responde por tudo, inclusive pelas consequências de algo que ela nem compreende. Esse mecanismo não é novo. A cultura do espetáculo sempre teve suas vítimas, mas o que estamos vendo agora é diferente. É mais silencioso, mais tecnificado, mais eficiente. A criança, quando colocada no centro de uma narrativa pública, passa a ser analisada, julgada e cobrada por pessoas que não conhecem sua realidade, mas se sentem no direito de opinar. E quando surge uma crítica, um comentário duro, um julgamento agressivo, quase ninguém pensa no impacto real que isso tem sobre a mente de alguém que ainda está em formação. Porque no mundo digital, tudo é conteúdo. Até a queda, até o desgaste, até o choro. E quanto mais polêmico, mais atrativo se torna. Quanto mais frágil, mais fácil de explorar. O erro não vira motivo de cuidado, vira oportunidade de clique. O mais grave é que, com o tempo, a própria criança internaliza esse processo. Começa a se ver através dos olhos do público. E quando o olhar se transforma em cobrança, ela passa a tentar corresponder. Quando não consegue, sente que falhou, mesmo que tenha sido pressionada a viver uma vida que nunca pediu. E aqui nasce a indústria da culpa, porque quanto mais frágil for a figura exposta, maior o potencial de comoção, de engajamento, de repercussão. A culpa se transforma em um elemento narrativo poderoso, especialmente quando ela vem da própria vítima. E aí tudo se inverte. Quem sofreu passa a pedir desculpas. Quem foi pressionado sente vergonha. Quem foi manipulado se sente responsável. É assustador perceber como essa lógica se aplica a tantos casos, inclusive os mencionados no vídeo. Meninas que, ao serem expostas por anos, depois de viverem o colapso emocional decorrente da pressão pública, ainda precisaram lidar com ataques, julgamentos e, pior, a sensação de terem sido responsáveis pela própria exposição. Esse tipo de inversão moral não é apenas cruel, é um mecanismo de apagamento. Apaga-se a responsabilidade de quem estava no controle. Apaga-se o papel dos adultos. Apaga-se a ação das plataformas. E sobra apenas a imagem de uma adolescente confusa, vulnerável, tentando encontrar respostas num ambiente que aplaudia sua performance, mas se retirou quando ela quebrou. Esse roteiro não tem como objetivo apontar culpados individuais, mas sim revelar como um sistema inteiro se beneficia da queda emocional de alguém que ainda nem teve tempo de construir uma base sólida de identidade. Porque quando a imagem é tudo o que se tem, qualquer desgaste público se transforma em ruína interna. E enquanto isso acontece, os vídeos continuam rodando. As visualizações continuam subindo. A monetização continua ativa. O conteúdo segue disponível. Como se a dor tivesse prazo de validade, e depois disso, se tornasse apenas mais um item no catálogo de entretenimento da internet. E o que torna tudo ainda mais perverso
é que essa mesma lógica transforma o trauma em trilha de superação. Não por vontade da vítima, mas por exigência da audiência. A criança, que se tornou adolescente diante de todos, agora precisa assumir o papel de guerreira, de exemplo, de vencedora. Precisa mostrar que superou, que perdoou, que evoluiu. Tudo isso enquanto ainda tenta entender o que aconteceu. A dor deixa de ser acolhida e passa a ser editada, roteirizada, convertida em episódio final de temporada. E aí, o que poderia ser um processo íntimo e profundo de reconstrução se torna mais uma performance. A fragilidade se torna enredo. E a cura, que deveria ser silenciosa e protegida, se transforma em nova narrativa pública. O ponto central aqui não é apenas o impacto emocional sobre quem vive isso, mas a estrutura que lucra com esse ciclo. A lógica é simples. Primeiro se constrói a imagem, depois se testa o limite. Quando o desgaste chega, se transforma em escândalo. Quando a crise explode, se vende superação. E assim, seguimos alimentando um circuito de dor convertido em dados, estatísticas e retorno. A pergunta não é por que isso acontece. A pergunta é: por que nós continuamos assistindo como se fosse normal? O problema não é só o início da exposição. O problema é tudo que vem depois. É quando a própria criança ou adolescente já não sabe mais separar o que é real do que é personagem. Quando não sabe mais o que sente, apenas o que espera que sintam por ela. Quando o choro precisa ser bonito. Quando o desabafo precisa render. Quando a verdade precisa ser conveniente. E isso é o que mais destrói. Não o olhar dos outros, mas o olhar que se aprende a ter sobre si mesmo. A culpa, nesses casos, é o cimento de um castelo construído sobre expectativas alheias. E o mais doloroso é que esse castelo, por dentro, está sempre vazio. Portanto, quando falamos de responsabilidade, não estamos falando apenas de pais, produtores ou plataformas. Estamos falando de uma cultura inteira que precisa reaprender a reconhecer os limites da exposição. Que precisa entender que nem toda história precisa ser contada em voz alta. Que alguns processos precisam de silêncio, de privacidade, de tempo. Que uma infância protegida vale mais do que qualquer engajamento. E que nenhuma imagem é mais importante do que o bem-estar emocional de uma pessoa em formação. Porque no final das contas, o que se lucra sobre o trauma de hoje será cobrado pela confusão emocional de amanhã. E essa conta, cedo ou tarde, chega. Sempre chega. Quando uma criança cresce exposta a um ambiente que distorce seus limites, suas referências e suas relações, ela não apenas perde parte da infância, ela compromete o que será capaz de construir como adulto. E esse talvez seja o ponto mais ignorado em toda essa discussão: o impacto de longo prazo. Porque o que se passa na superfície, as danças, os discursos prontos, os vídeos bem editados, os elogios nos comentários, nada disso reflete o que está sendo formado por dentro. Há um tipo de dano que não aparece na hora, mas que vai se desenhando em silêncio. Um desequilíbrio invisível que só se revela anos depois, quando a pessoa tenta amar, se expressar, se reconhecer e não consegue. O nome disso não é só trauma, é orfandade emocional. Porque uma geração que teve que se mostrar forte antes de aprender a ser frágil, que precisou ser vista antes de ser compreendida, cresce sem base, cresce sem saber de onde veio e por isso tem dificuldade de saber para onde vai. O que acontece com essa geração é uma espécie de deslocamento interno. São jovens que aparentam autoconfiança, mas que por dentro carregam um sentimento constante de inadequação. Que cresceram ouvindo aplausos, mas hoje não sabem lidar com o silêncio. Que foram ensinados a se comportar como profissionais antes de aprenderem o que é ser humano.
E quando finalmente chegam à vida adulta, descobrem que não têm ferramentas emocionais básicas para lidar com frustração, rejeição, espera ou imperfeição. Não sabem construir vínculos verdadeiros porque aprenderam a se relacionar com a câmera, não com pessoas. Não conseguem diferenciar a tensão de afeto. Não compreendem o valor do tempo lento, porque tudo foi construído em cima da resposta imediata. Tudo era resultado. Tudo era métrica. E esse tipo de formação não desaparece com a idade. Pelo contrário, se aprofunda. O adulto que brota desse ambiente é muitas vezes ansioso, inseguro, dependente de validação externa. Em alguns casos, desconectado da própria essência. Em outros, fechado para o mundo, como forma de se proteger de um público que nunca pediu, mas que sempre cobrou. E é preciso dizer com todas as palavras: isso não é um acaso. Isso é uma consequência. Não se trata de pessoas fracas, nem de uma geração frágil. Trata-se de jovens que foram atravessados cedo demais por responsabilidades, cobranças e discursos que não eram seus. Que foram empurrados para uma maturidade aparente, mas não sustentada. Que tiveram que representar papéis que não sabiam interpretar e que por isso acabaram esquecendo quem eram de verdade. Esse cenário nos convida a uma reflexão dolorosa, mas essencial. Até onde vai a nossa responsabilidade como sociedade na formação desses adultos confusos, exaustos, quebrados? Não estamos falando apenas dos casos extremos que viralizaram, mas da base cultural que permitiu que isso se tornasse comum. Do elogio à criança que fala como gente grande, da pressão para performar, da romantização da independência precoce, da expectativa de que crianças saibam se portar como marcas pessoais. Tudo isso vai se acumulando, vai se gravando, e mais cedo ou mais tarde aparece nos relacionamentos que não funcionam, na autoestima destruída, na ansiedade crônica, na dificuldade de permanecer em silêncio sem sentir que está perdendo algo. Porque quando se é condicionado a ser visto o tempo todo, o invisível passa a parecer insuportável. E essa sensação de estar sempre sendo observado, de que precisa ser interessante, engraçado, produtivo, rentável, se torna uma prisão emocional. O jovem que cresceu como imagem agora não sabe ser presença, não sabe descansar, não sabe falhar. Porque falhar nunca foi permitido no script da influência mirim. E quando a falha acontece, vem com ela um tsunami de vergonha, de medo, de cobrança interna. E tudo isso é carregado por um adulto que por fora parece funcional, mas por dentro se sente vazio, perdido, emocionalmente órfão. Um adulto que aprendeu desde cedo a lidar com números, mas nunca aprendeu a lidar com sentimentos. É por isso que o cuidado com a infância precisa ir além do discurso da proteção. Precisa estar no entendimento do que aquela fase representa. A infância é o espaço onde se constrói o eu. E se esse espaço for invadido por exigências, personagens, câmeras e narrativas que não pertencem àquele tempo, o que será formado é um eu fragmentado, frágil, dependente de personagens para existir. E a longo prazo, isso se transforma em uma busca desesperada por algo que nunca foi vivido de forma genuína. Aceitação. A geração que está se formando hoje, entre telas e timelines, carrega cicatrizes que não aparecem nas fotos, mas estão ali, na forma como se relacionam, na forma como se enxergam, na maneira como silenciam quando não são vistos. O mais preocupante não é que estão confusos, é que acham que isso é normal, que crescer em exposição é natural, que amadurecer sob pressão é mérito, que não sentir nada profundamente é sinal de força. E tudo isso aponta para um futuro emocionalmente empobrecido, mas socialmente premiado. Se não houver uma intervenção cultural agora, se não houver um resgate urgente da infância como tempo protegido, livre e verdadeiro,
estaremos não só colhendo adultos emocionalmente desconectados, mas também plantando novos ciclos de exposição precoce. Porque quem não teve infância, muitas vezes, também não sabe proteger a infância do outro. E assim a roda continua girando. Portanto, essa reflexão não é só sobre quem está crescendo hoje. É sobre quem já cresceu sem perceber que havia algo errado no caminho. E sobre a responsabilidade coletiva de quebrar esse ciclo. Porque quando a infância se torna uma performance, o futuro se torna um palco vazio. E o silêncio emocional que vem depois não tem número de curtidas que consiga preencher. Em meio a tudo isso, exposição precoce, identidade fragmentada, validação digital e desconexão emocional, a pergunta que inevitavelmente surge é: existe algum lugar onde a infância ainda está a salvo? Existe um espaço onde ser criança não significa performar, produzir ou agradar? Onde o brincar não é gravado, o erro não vira conteúdo e o silêncio não é interpretado como falta de engajamento? Essa pergunta, apesar de simples, é o que define o rumo da nossa sociedade nos próximos anos. Porque não se trata apenas de proteger um grupo vulnerável. Trata-se de preservar o que há de mais puro, mais formador e mais essencial em qualquer ser humano. A capacidade de existir sem a pressão de ser visto. A esperança hoje não está no sistema, está nas escolhas individuais. Está no pai que desliga a câmera quando percebe que o momento é íntimo demais para ser postado. Está na mãe que revê o que foi normalizado como fofo, mas que no fundo carrega uma antecipação indevida. Está no criador de conteúdo que decide não explorar crianças para ganhar alcance. Está no professor que ensina que o valor de uma pessoa não está nos números, mas no que ela sente. Está no adolescente que escolhe desconectar um pouco e aprender a se ouvir. Está principalmente em quem tem coragem de questionar o que todo mundo já aceitou. Ainda existem espaços de inocência, mas eles não sobrevivem sozinhos. Eles precisam ser protegidos, cultivados, fortalecidos, e isso exige responsabilidade. Exige presença real. Exige limites. Em um mundo que nos empurra o tempo todo para a vitrine, o maior ato de amor talvez seja guardar. Guardar a imagem, guardar o tempo, guardar a essência. Porque uma infância guardada é uma identidade preservada. E uma identidade preservada é o que permite no futuro que essa mesma pessoa saiba quem é, mesmo quando ninguém está olhando. Felca nos mostrou com coragem e profundidade até onde essa lógica de exposição pode chegar. Mas o que fazemos com isso a partir de agora é o que realmente importa. Porque indignação sem atitude vira só mais um dado perdido no fluxo. Mas indignação com consciência pode se transformar em cultura. E cultura muda estruturas. Essa é a chave. Não é apenas sobre denunciar o que está errado, é sobre criar um novo modelo do que pode ser certo. A infância precisa ser resgatada, e isso não significa afastar crianças da tecnologia ou impedir que se expressem. Significa entender que existem limites, que existem momentos que não devem ser publicados, que o tempo de amadurecer emocionalmente não pode ser substituído pelo desejo de parecer pronto. Significa, acima de tudo, lembrar que ninguém nasce pronto, nem mesmo os adultos. Por isso, a última inocência que ainda resta está em reconhecer que há tempo, que ainda é possível reconstruir, rever decisões, estabelecer novos critérios, exigir que plataformas façam sua parte, que pais repensem seus papéis, que a audiência aprenda a olhar com mais consciência. Porque cada clique importa, cada comentário, cada impulso de compartilhar algo que talvez nem deveria existir. E o mais importante, cada vez que escolhemos não transformar uma criança em conteúdo, estamos abrindo espaço para que ela cresça inteira, no seu ritmo, no seu tempo, no seu mundo, longe do palco, longe do roteiro,
longe do algoritmo. A pergunta agora não é mais quem vai mudar isso? A pergunta é: e se for você?